Fala, meu povo, dando continuidade em nossas aulas sobre bioquímica e especificamente falando sobre as substâncias inorgânicas que são encontradas no corpo dos seres vivos, vamos falar agora sobre os sais minerais. Vejam, a aula de sais minerais ela não se encerra aqui. Aqui é apenas a introdução à aula de sais minerais. Por que isso? Porque à medida que nós formos avançando nos conteúdos, vai surgindo momentos em que eu vou aprofundar a função celular, vou aprofundar o momento em que certos sais vão ser necessários para o entendimento de certos assuntos, tanto na parte de citologia quanto na parte de fisiologia humana, tá? Então hoje a gente vai começar o estudo de sais minerais, mas não significa que sais minerais vão ser estudados apenas nessa aula, apenas nesse vídeo. Em momentos futuros, em outras aulas, a gente vai voltar a falar de sais minerais. Isso também vai acontecer, já estou adiantando aqui para vocês, isso também vai acontecer com vitaminas, tá? A gente vai fazer uma aula introdutória de vitaminas, mas não vai ser uma aula final. Por quê? Porque eu vou voltar a falar sobre algumas vitaminas quando a gente estiver estudando aí outros assuntos ao longo do ano, como por exemplo, fisiologia humana, certo? Então a gente vai voltar aí para sais, vai voltar aí para determinados sais especificamente, para determinadas vitaminas. Então a gente começa a estudar sais hoje, mas vamos retomar sais específicos no futuro. A gente também vai estudar vitaminas, né, ao longo do curso agora de bioquímica e vamos retomar certas vitaminas aí no futuro, dentro do contexto onde elas vão ser necessárias para o entendimento de outros assuntos aí mais para frente que nós vamos estudar. Então, os sais minerais, pessoal, são substâncias inorgânicas formadas por íons. Muitos desses íons muitos dos quais são fundamentais para o funcionamento dos seres vivos, tá? Para o bom funcionamento celular, para o bom funcionamento metabólico dos seres vivos. A falta de certos minerais, a falta de certos sais desses pode afetar seriamente o metabolismo, chegando até mesmo a causar a morte desses organismos, tá? Então cuidado com isso, sais minerais são importantes, apesar da necessidade nutricional dos sais minerais não ser tão elevada assim comparado à necessidade nutricional de outras biomoléculas. Então, esses íons vão ser importantes para a nutrição do organismo, né? E os íons que são importantes para essa nutrição são denominados nutrientes minerais. Como eu já acabei de falar, a proporção desses nutrientes minerais vai ser inferior à proporção de outras biomoléculas. Mesmo assim, a gente acabou de ver que eles são extremamente importantes para o metabolismo correto das nossas células, o metabolismo correto dos seres vivos de forma geral. E aí, os macronutrientes minerais ou macroelementos vão ser aqueles que vão ser necessários ao organismo em quantidade relativamente grande, superiores a 100 miligramas por dia. Exemplo de macronutrientes minerais, a gente vai ter o cálcio, o fósforo, o enxofre, o potássio, o sódio, o cloro e o magnésio. Existem aqueles minerais que a gente não tem uma necessidade em uma quantidade tão elevada assim. E por conta disso a gente chama eles de micronutrientes minerais ou microelementos. São necessários em quantidades relativamente baixas, inferiores a 20 miligramas por dia. Exemplo desses micronutrientes, a gente vai ter o ferro e o zinco, tá? E aí, quais são as funções biológicas, que é o que normalmente é cobrado em prova, em vestibulares de forma geral? Quais as principais funções biológicas envolvendo sais minerais? São essas funções biológicas que a gente vai estudando ao longo do ano, à medida que essas funções forem necessárias, à medida que a gente vai estudando de fato esse tipo de função. Lá onde, em citologia, quando a gente vai estudando a função do ponto de vista celular,
e for necessário entendimento, for necessário entender como um determinado mineral vai participar desse funcionamento, ou do ponto de vista da fisiologia humana, do funcionamento de órgãos e sistemas do nosso corpo, como é que esses sais vão atuar. Por isso que eu falei para vocês que a gente vai retomar aí o estudo de certos sais aí dentro de outros assuntos futuros, tá? Mas eu trouxe alguns exemplos para vocês agora nesse momento. Então, olha só. Então, os sais eles podem estar presentes tanto na composição de estruturas esqueléticas, como o cálcio, por exemplo, ou serem encontrados na forma iônica no nosso corpo, tanto na parte extracelular quanto na parte intracelular. Tá? Vão ser relacionados aí ao equilíbrio hídrico, como cloro. Cloro é o principal ânion extracelular. Lembra que os sais em água eles vão ficar na forma iônica, não é? Tanto vão separar a parte ionizada negativamente, que a gente chama de ânion, e os íons positivos, que a gente chama de cátions, tá? Então, o cloro é o principal ânion extracelular relacionado aí ao controle hídrico no nosso corpo, tá? Vai estar relacionado a algumas doenças também de caráter genético, a esse sal, que a gente vai ver mais na frente, tá? Então, por isso que eu vou, como eu estou falando para vocês aqui mais de uma vez já, a gente vai voltar a ver vários desses sais aí ao longo do nosso curso de biologia, ao longo do ano, tá? Vão participar da contração muscular, é o caso do cálcio. Então, o cálcio vai ser importante aí no processo de contração, como eu acabei de falar também, na composição das estruturas esqueléticas, tá? Então, o cálcio é um dos principais componentes aí dos nossos ossos, dos nossos dentes, tá? Também participa da coagulação sanguínea, tá? Então, tudo isso a gente vai ver quando estiver estudando aí tecido, né? Histologia, tecido ósseo, tecido cartilaginoso, quando vai vendo aí a coagulação sanguínea. Então, a gente vai ver aí a participação desses sais nesses processos. Vão participar do transporte de gases, principalmente o oxigênio, no caso do ferro, que vai estar ligado aí à hemoglobina, vai estar ligado aí à mioglobina. Então, isso vai ser importante aí. Ele também está ligado a algumas enzimas do processo da respiração celular. Então, o ferro vai estar presente aí no processo de metabolismo energético, o ferro vai estar presente aí no processo de fisiologia do sistema respiratório. Então, a gente vai estar sempre retomando esses sais ao longo do ano, tá? O potássio, pessoal, e o sódio, né, que vão participar aí da transmissão de impulsos nervosos. No caso do sódio, o sódio é o principal cátion extracelular, também participa do balanço hídrico junto com o cloro, né? O potássio é o principal cátion intracelular, né? Então, sódio, o principal cátion extracelular, e potássio, o principal cátion do meio intracelular. Isso vai ser importante para a gente entender o funcionamento aí dos impulsos nervosos, para entender o funcionamento aí da bomba de sódio e potássio, né? Então, fisiologia e citologia, de novo, retomando sais minerais, tá? Os sais vão estar aí na composição aí de vários hormônios, como por exemplo os hormônios derivados aí do iodo, né, o T3 e o T4. A gente vai estudar a função desses hormônios aí em fisiologia, né, do sistema endócrino. Então a gente vai retomar aí a função, a necessidade desse iodo para a gente entender como é que a carência desse iodo pode afetar a fisiologia do nosso corpo como um todo, né? Entender aí os processos de hipertireoidismo e hipotireoidismo, tá? Então, por isso que eu estou repetindo aqui já desde o início desse vídeo que sais minerais a gente só está começando a estudar a importância deles agora, mas ao longo do ano a gente vai retomar aí a importância de vários desses sais em contextos, em assuntos diferentes aí do nosso curso de biologia, tá? Vão ser cofatores enzimáticos. A gente vai ver o que significa, o que é um cofator quando a gente vai estudando as enzimas, tá? O importante cofator é o zinco. Então, o zinco é um importante cofator aí para o funcionamento das enzimas. E aí a gente vai ver que, além dos sais, as vitaminas também vão ser importantes para o funcionamento de várias enzimas. E a gente chama elas, por serem orgânicas, a gente chama ela de coenzimas, tá?
Então, sais, por serem inorgânicos, recebem o nome de cofatores e as vitaminas, por serem orgânicas, recebem o nome de coenzimas, tá? Todos eles vão ser, essa categoria, né, de moléculas vão ser importantes para o funcionamento de várias enzimas, tá? A gente vai ver isso aí ao longo do processo aí do estudo das enzimas e também de metabolismo energético, tá? E aí, pessoal, algumas observações que eu trouxe para vocês dentro do contexto de sais, que está repleto no nosso dia a dia, que podem aparecer numa questão de prova, porque envolvem situações do dia a dia. A primeira delas é essa, a diferença entre diet, light e zero. Tá? A gente precisa entender o que é que significa esses termos, o que é um alimento diet, o que é um alimento light, o que é um alimento zero. Então, de acordo com o SUS, um alimento diet é aquele alimento que não possui determinado nutriente, como açúcar, proteína ou gorduras. Pessoal, um alimento diet ele vai ser destinado a grupos populacionais com alguma necessidade específica. Por exemplo, diabéticos. Então, diabéticos eles têm uma necessidade específica, eles não podem comer açúcar. Então, vários alimentos diet são direcionados para esse público que tem essa necessidade nutricional específica, tá? Então, diet sempre vai significar que o alimento ele é isento de um determinado nutriente, como você acabou de ver. Agora, muito cuidado. Um produto diet, de forma geral, um alimento diet, ele pode não ser adequado para quem deseja, por exemplo, reduzir peso. Por que isso acontece? Porque ele pode ter um maior percentual de certos componentes, como as gorduras, tá? Em relação à versão não diet do mesmo alimento. Então, por isso que alimentos diet não são necessariamente a melhor escolha para quem está buscando a redução de peso, tá? Então, alimentos diet normalmente eles têm um teor calórico muito elevado, apesar de serem alimentos aí, muitos deles, né, serem alimentos aí importantes para quem, por exemplo, não pode consumir açúcar, tá? E aí, cuidado, ele pode também substituir os açúcares de rápida digestão por açúcares de digestão mais lenta ou por um elevado nível de gordura, tá? Por isso que pessoas que estão buscando, melhor dizendo, a busca de o controle de peso, o controle de massa, né, de ganho de massa corporal, nem sempre a alimento diet vai ser a sua melhor escolha. Então fica ligado, dá uma observação no rótulo, né, nos componentes desse alimento, sempre compara com a versão não diet desses alimentos, tá? O que é um alimento light? Um alimento light, pessoal, é aquele que tem uma redução, ó, de pelo menos 25% em açúcar ou gordura ou sódio em relação ao produto original. Então, é o mais fácil de você identificar é um alimento light, porque o alimento light ele vai ter basicamente a mesma composição nutricional, apenas com a redução aí de pelo menos 25% de algum componente, tá? Pode ser açúcar, gordura ou sódio. Não significa que precisa ser redução de todos esses componentes, tá? Basta que tenha redução de pelo menos um desses componentes aí em pelo menos 25% em relação ao produto original. E o que seria um alimento zero? Tá? Alimento zero, olha só, são aqueles que não possuem algum tipo de nutriente na composição. Por exemplo, pode ser zero em sódio, zero em açúcar, zero em gordura, tá? Pessoal, normalmente os alimentos zeros eles são reduzidos também em calorias e açúcares. É isso que normalmente diferencia um alimento zero de um alimento diet, ó, porque se você observar tanto diet quanto zero, eles vão ter ausência de um determinado nutriente, tá? O que é que vai diferenciar basicamente os dois? É que no diet a gente normalmente encontra um alto teor calórico, mesmo com a redução de algum componente nutricional. Com a redução não, desculpa, com a isenção de algum componente nutricional. No alimento zero, a gente também apresenta essa isenção de pelo menos alguma coisa, algum componente nutricional da sua composição, mas normalmente eles não continuam sendo reduzidos em calorias e açúcares. Então, se você está buscando
um desses tipos de alimentos para manter, para o controle de ganho de massa, ganho de peso, talvez entre o diet e o zero, talvez os alimentos zero sejam a melhor opção para você. Talvez, lembra, de forma geral, melhor opção são sempre alimentos de verdade, não é? Então, menos embalagem e mais casca, tá? Esse é sempre o princípio melhor para você que está buscando uma dieta mais saudável. Quanto mais alimentos com embalagem industrializada, pior, tá? Então, de forma geral, troque alimentos com embalagem industrializadas por alimentos naturais que venham nas suas próprias cascas, nos seus próprios, vamos dizer assim, nas suas próprias embalagens naturais, moldadas ao longo do processo evolutivo. Certinho? Olha só esses exemplos aqui para você entender. Está aqui um exemplo de uma marca, né, de um chocolate. E está aqui o mesmo chocolate na sua versão diet. Vamos comparar aqui a tabela nutricional deles. Ó. Então, olha só, valor energético desse chocolate clássico, 134 quilocalorias. Valor energético aqui do diet, 119 quilocalorias. Nessa situação, o diet trouxe aí uma menor valor energético em relação à sua versão clássica. Beleza. Mas olha só, em relação ao carboidrato, ó, quase não teve diferença nenhuma. Em relação à gordura, olha só, teve um aumento de gordura na versão diet em relação à versão clássica, a versão tradicional. Gordura saturada, olha só, também teve um aumento de gordura saturada em relação à versão tradicional. Em relação à fibra alimentar, teve uma diminuição, tá, em relação à sua versão tradicional e um aumento de sódio em relação à sua versão tradicional. Então, observe que dependendo da sua necessidade, talvez não seja o mais indicado para você escolher essa versão diet desse chocolate. Tá? É por isso que você deve sempre comparar a versão diet do alimento que você está querendo buscar para uma determinada necessidade nutricional sua com a versão clássica, porque nem sempre, dependendo do que você esteja buscando, a versão diet vai ser a mais indicada, tá? Então, muito cuidado com isso. Olha só aqui, ó, comparação da Coca-Cola normal com a Coca-Cola zero, tá? A Coca-Cola zero ela não vai ter açúcar, em compensação, olha só a concentração de sódio da Coca-Cola zero em relação à Coca-Cola normal. É muita diferença em relação à concentração de sódio. Então, de novo, dependendo da tua necessidade, talvez não seja tão vantajoso assim ingerir aí Coca-Cola zero, tá? Então, se você quer de fato melhorar a relação da sua saúde de forma geral, talvez você deva começar a considerar a eliminação total de refrigerantes da sua vida, não é? Estou falando isso, veja no vídeo, no YouTube, talvez eliminando aí possíveis patrocínios que refrigerantes possam vir a me oferecer. Mas, se você parar para pensar em relação à qualidade da sua vida geral, talvez seja melhor você considerar a eliminação total de refrigerantes da sua dieta, certinho? Bom, e aí, pessoal, eu puxei essa ideia aqui do aumento do nível de sódio da Coca-Cola zero para trazer para vocês um outro problema aqui, ó, que é a ingestão de sódio na nossa população, tá? No Brasil de forma geral, mas isso também não tem muita diferença em relação a outros lugares do mundo, não. Em média, o brasileiro está consumindo hoje cerca de 12 gramas de sal, tá? 12 gramas de sal por dia, tá? Enquanto que o consumo recomendado pela Organização Mundial de Saúde até 2013, tá? Essa fonte foi de 2010, mas até 2013 já era de no máximo 5 gramas de sal por dia. Então veja que a gente está consumindo em média mais que o dobro do que é recomendado para a manutenção de uma saúde correta em relação ao nível de sódio, né? E aí, para você ter ideia, você pergunta, professor, e o nível de sódio elevado pode trazer o que como consequência? Ora, pode causar lesão nos seus vasos sanguíneos, hipertensão arterial,
aumento do risco de infarto, AVC, insuficiência cardíaca e doenças renais. Então, tudo isso são consequências aí do aumento do nível de sódio, melhor dizendo, do nível de sódio associado, claro, ao maior consumo do nível de sal na nossa alimentação. Lembra que o sal ele não está somente referido aqui ao sal que você está buscando, ou que você está vendo aqui na imagem, não, tá? Aquele sal que você de fato pega no saleiro e coloca na comida, não. Também tem o sal presente em enlatados, o sal presente como conservante de alimentos, o sal presente aí, no caso, na forma de sódio, propriamente dito, em refrigerantes, como a gente acabou de ver na imagem anterior, tá? E aí, uma possível solução para aquelas pessoas que necessitam de fato de acrescentar a sal na sua dieta é o sal light ou sal dietético, e até já foi questão de prova aí de alguns vestibulares, tá? E o que seria o sal light ou sal dietético? Pessoal, seria uma mistura na proporção de 50% de cloreto de sódio e 50% de cloreto de potássio. Ele vai ser indicado para quem tem algum tipo de restrição ao consumo de sódio. Lembra, o ideal é você reduzir para níveis de no máximo 5 gramas de sal por dia, tá? Mas um bom começo poderia ser o uso de sal light, tá? Lembra que também não adianta você começar a usar sal light e continuar consumindo produtos enlatados ou produtos ricos em sódio aí na sua composição, como você acabou de ver aí os exemplos que eu mostrei aí nas outras imagens, como por exemplo o exemplo, a comparação da Coca Zero com a Coca normal, tá? Então não iria adiantar de nada. Então ele é indicado para quem tem restrição ao consumo de sódio, tá? Por quê? Porque por ter uma certa concentração aqui de potássio, olha só, ele acaba sendo eliminado mais rápido do corpo, evitando o acúmulo, né? Evitando a formação de edemas, né? Que é o que normalmente o sódio acaba trazendo como consequência fisiológica do nosso corpo, né? Que a gente vai de novo estudar isso com mais detalhes lá em fisiologia humana, tá? Por isso a gente vai voltar a falar do efeito desses íons, desses sais, mais na frente em outros assuntos. Para você ter uma ideia, olha só, em relação à quantidade de sódio presente em cada grama desses sais, a gente vai ter 191 miligramas de sódio em cada 1 grama de sal, né, de sal light, comparado a 400 miligramas de sódio em cada 1 grama de sal refinado, que é o sal tradicional aí, que é quase formado apenas por NaCl, tá? O sal de cozinha tradicional. Então veja, 191 miligramas de sódio no sal light para 400 miligramas de sódio aí no sal tradicional, no sal de cozinha ou no sal refinado, tá? Mas lembra que o sal light ele não é indicado para qualquer tipo de pessoa. Pessoas que têm algum tipo de doença renal não devem consumi-lo, tá? Justamente porque o potássio ele traz uma resposta na fisiologia da excreção, tá, renal diferente da resposta provocada pelo sódio. A gente vai entender isso melhor lá em sistema excretor. De novo, vamos retomar as sais aí ao longo de outras aulas, tá? Então fica ligado, não perde as próximas aulas, porque vai ser muito importante para você entender esse processo como um todo. Também o excesso de potássio, caso venha acontecer no teu corpo, pode trazer complicações cardiovasculares, tá, pessoal? Então, daí mais um motivo para que quem tem algum tipo de problema, por exemplo, cardiovascular também, não evite o consumo desse tipo de sal light. Então, o sal light ele tem uma certa indicação, mas ele não é a solução final aí. A solução final, de fato, é a reeducação alimentar para reduzir os níveis de sódio no nosso corpo, tá? Vamos fazer uma questãozinha para a gente finalizar essa parte, né, essa introdução geral, vamos dizer assim, aos sais minerais na nossa aula, na nossa playlist de bioquímica. Então a questão está aí para vocês. Dá um pause no vídeo, tenta resolver e depois acompanha a minha resolução. Deu certo? Então vamos resolver a questão. Diz assim, leia o texto abaixo. As 3 décadas de estudo sobre os alimentos, o metabolismo humano e a fisiologia do esporte mostram que as dietas radicais não funcionam.
Na busca do corpo saudável e esbelto, a melhor dieta é a do bom senso. Uma das dietas mundialmente conhecidas proíbe o consumo de leite e derivados e limita muito o consumo de proteínas. Essas restrições levam à carência de minerais, especialmente cálcio e ferro. Pessoal, cálcio, ele vai estar presente aonde? Formação dos ossos. A gente já comentou sobre isso, né? Então, só o que a gente comentou hoje, você já saberia resolver uma questãozinha como essa. Formação dos ossos vai estar presente o cálcio, né? Contração muscular também vai estar presente o cálcio. E aí lembra, quando a gente está falando de formação dos ossos, se existe algum problema ósseo, algum problema na composição desse cálcio nos ossos, há esse problema que a gente costuma falar, que vai ter outros fatores que vão influenciar, né, outros fatores fisiológicos que vão influenciar na formação desse problema, mas um problema aí na formação dos ossos é a osteoporose. A gente vai entender quais são os outros fatores osteoporose que podem levar, podem desencadear essa doença, tá? E o ferro? Ora, o ferro a gente já viu, né? Transporte de gases, principalmente o oxigênio pela hemoglobina. E aí, tipo, na baixa concentração de ferro no corpo, você vai ter dificuldade aí nesse transporte, não é? E uma doença associada a esse baixo nível de ferro no corpo está relacionado justamente à formação da hemoglobina, a formação da hemácia, né, por conta da deficiência de ferro, e quando baixa o nível desses componentes no nosso corpo, a gente chama isso de anemia. Deixa eu ajeitar aqui, ó. Anemia. Tá? A gente vai entender como o ferro vai estar relacionado nesse processo de anemia. E só para deixar já adiantar para vocês, a anemia provocada pela carência de ferro é chamada de anemia ferropriva. Ferropriva. Nós temos outros tipos de anemia que a gente precisa conhecer, que podem aparecer em prova, mas por enquanto a gente só precisa conhecer basicamente anemia ferropriva pela carência de ferro e aqui osteoporose aí por deficiência de cálcio. Então a resposta aqui, vamos ver o que a questão está pedindo. Um indivíduo adulto que adotou essa dieta por um período prolongado pode apresentar. Bom, se a dieta dele leva a carência de minerais como cálcio e ferro, então provavelmente o que ele pode apresentar a longo prazo é osteoporose e anemia. Beleza? Então não deixa de perder os próximos vídeos, tá? Aliás, não deixa de assistir, né? Melhor dizendo, não perde os próximos vídeos. Lembra que SAIS não está acabado agora, a gente vai continuar falando sobre isso dentro de cada processo fisiológico desse, tá? E lembra de curtir, se inscrever no canal para você não perder nenhuma novidade. E compartilhar isso com teus amigos, tá? Lembra de você deixa qualquer comentário aí se você tiver ficado com alguma dúvida no vídeo, que eu vou fazer o possível para responder a todos. Valeu, pessoal. Até nosso próximo vídeo. Até nossa próxima aula.